Por mim, sim. Bom, estamos ao vivo, então. É mais um Diálogos da Cultura, um projeto bem bacana que a gente montou no Bacharelado de Produção Cultural do IFRJ Nilópolis, para pensar um pouco como é que a gente ia fazer, né, nesse momento que a gente está passando. Estava todo mundo bastante impactado, sem saber como é que a gente podia colaborar, né, com esse momento, dando um pouco a nossa visão, as nossas possibilidades dentro desse período da pandemia que tocou todo mundo, e a gente sentou e se reuniu, né, um grupo de alunas, representantes do centro acadêmico e outras alunas também, professores. A gente resolveu criar esse projeto, que tem sido um prazer grande para a gente estar tocando ele já há alguns meses, né, reunindo sempre convidados e convidadas externas, que eu vou apresentar os de hoje aqui com o maior prazer. É bacana porque é um projeto que a gente não só criou junto, como a gente faz a gestão dele totalmente junto com as alunas, né, do curso, e a participação também, porque sempre tem na mesa um professor ou uma professora, um aluno ou uma aluna, seja ele atual ou egresso, que é o caso do Baeta, né? E sempre tem um convidado ou uma convidada externa. Então, assim, é desde a concepção da gestão e da própria participação no projeto, é um projeto que a gente se orgulha muito, né? A gente já teve uma série de temas aqui sendo debatidos, e hoje a gente vai conversar um pouquinho. O tema que a gente escolheu, né, é outros modos de criação artística e cultural na pós-pandemia, né? Óbvio que a gente não vai falar só do pós, mas a gente também não queria ficar preso só ao momento que a gente está vivendo agora. Eu conversei um pouco com a Adriana, que eu vou fazer a apresentação, a gente conversou um pouquinho antes também, trocou algumas ideias, tentando não ficar preso a essa ideia do novo, né? De alguma coisa simplesmente que tivesse aparecido agora no momento da pandemia e se apresentado como possibilidade, né? Como se a gente primeiro não tivesse já algumas dessas possibilidades colocadas do ponto de vista tecnológico, e outras como essas capacidades de articulação, né, de trabalhar em rede, de organizar de outras maneiras, também não tivesse posta, né? Já estão aí colocadas de alguma maneira há um tempo e só não estão tão visíveis, e talvez seja o momento agora da gente conseguir dar essa visibilidade, né? E o papel que a gente tem como universidade, como Instituto Federal, né? É exatamente um pouco promover um pouco esses diálogos, essas conexões, que eu acho que é o papel que a gente tem muito mais. A gente não está no local necessariamente da criação artística, mas num curso de produção e gestão cultural, trazer esses debates, essas reflexões para todo mundo, né? Então, apresentando rapidamente aqui, a Adriana Schneider Alcura, ela é atriz, diretora de teatro, com diversos espetáculos encenados, professora do curso de direção teatral e do programa de pós-graduação em arte da cena da ECO, né, da Escola de Comunicação da UFRJ. Ela atualmente é superintendente de difusão cultural do Fórum Ciência e Cultura da UFRJ. Ela também é membro da Academia de Artes do Mundo de Colônia, recebeu uma bolsa CAPES Humboldt nessa modalidade pesquisador experiente, para fazer o pós-doutorado dela lá em Bonn. Ela é formada em Comunicação Social e Jornalismo pela PUC, mestre em Artes Cênicas pelo Programa de Pós-Graduação em Arte da Cena da Unirio, né? Doutor em Antropologia, Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia no IFIX, da UFRJ. Enfim, com experiências acadêmicas fora do Brasil, uma trajetória bastante consolidada, né? Integrante aí, né, de uma série de coletivos, entre eles o coletivo Bonobando, o grupo Pedras de Teatro e o Muda Outras Economias, né? Eu vou falar um pouquinho quando passar a bola para a Adriana também, mas eu queria apresentar rapidamente aqui o Baeta também, que é outra pessoa que eu tenho um grande prazer em encontrar e reencontrar aqui, né? Rafael Baeta é produtor cultural, vem atuando nas funções de coordenador de produção, produtor executivo, técnico de infraestrutura em diversas modalidades de projetos. Ele é graduado pelo IFRJ em produção cultural, especialista em linguagens artísticas, cultura e educação, que é uma especialização, né, que a gente tem no IFRJ, que é o LACE. Bastante familiarizado com essa área de informática e ambientes digitais. Ele se dedica, no momento, à pesquisa dessas interfaces entre informática e ciências sociais, e está trabalhando atualmente na Sarau Agência de Cultura Brasileira, que é outra casa de amigos e amigas, né? Com a montagem e circulação de espetáculos de teatro musical. Então, eu queria começar esse papo agradecendo a vocês. Eu queria dedicar essa conversa a uma pessoa também muito especial, que eu acho que a Adri tem um carinho também, tinha uma trajetória, uma ligação muito forte, que eu acho que eu não posso deixar de manifestar. Enfim, com o coração apertado, mas, ao mesmo tempo,
queria deixar um pouco essa mesa dedicada ao mestre Zé Lopes, né? Grande mestre mamulengueiro, com quem a Adri trabalhou uma trajetória de vida inteira, né? Em pesquisas, em trabalhos com patrimônio, e recentemente, quer dizer, o último trabalho que eu acompanhei com o Bonobando, né, quando ele esteve presente aqui no Rio, inclusive, ajudando a formar o pessoal todo dentro da lógica do Teatro Mamulengo para o espetáculo Jongo Mamulengo que vocês montaram com o pessoal da Serrinha. Né? Então, queria fazer uma homenagem ao mestre Zé Lopes, grande mestre que nos deixou recentemente, e começar, então, aí a nossa conversa. Eu ia passo a bola primeiro, como é tradição, né, para nossos convidados ou convidados externos. Queria passar para a Adriana exatamente para essa provocação, Adriana. A gente não está falando aqui só do pós, mas também não preso ao momento só da pandemia, mas eu queria que você fizesse essa problematização exatamente sobre a questão do novo, né? Por que chamar de outras formas e não de novas formas o que tem sido feito agora, por exemplo, que você vem trabalhando, né? Com o pessoal do Muda Outras Economias, no Muda Picadeiro Digital, né? Um projeto super bacana, que inclusive tem hoje sessão. Eu passei um link aí para o pessoal colocar depois em algum momento aqui no chat também. No Janelas Abertas, né? Que é esse programa que vocês têm feito com o Núcleo Experimental de Performance, o NEP da ECO, né? Com o Navega da UFRJ, que você está fazendo aí já no papel da superintendência que você está ocupando. Quer dizer, fala um pouquinho para a gente sobre por que a gente vai chamar isso aqui de outras possibilidades e não de novas possibilidades. Bom, boa tarde. Primeiro eu queria saudar aqui os meus colegas, querido amigo Alexandre Pimentel, muito obrigada pelo convite. É muito bom poder trocar com o IFRJ, né? A gente fazendo aí, fortalecendo essa rede, essa ponte, o UFRJ e IFRJ. Também é um maior prazer estar aqui com você, Rafael Baeta, né? Que bom. Vamos embora fazer essa conversa. Espero que possa ser útil, que possa nos ajudar a pensar e refletir sobre esse momento, né? Eu acho, Alexandre, que a noção de novo, né, ela volta e meia aparece, em geral, quando ela aparece sempre na boca de conservadores ou em estratégias políticas que no Brasil a gente conhece bastante, né? O pessoal usa a palavra novo e aí lá vem o mais do mesmo, né? Ou então mais do mesmo, ou então um campo reacionário da pesada, né? Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado com a palavra nova, com a palavra novo, porque eu acho que ela guarda uma série de pretensões, mas ela também guarda um maneirismo, aí, uma estratégia política bastante perversa, que aqui no caso brasileiro a gente conhece bastante, né? E acho que quando a gente pensa sobre esse momento que a gente está vivendo, a gente está vivendo um momento em que há uma lente de aumento aí. Eu acho que a pandemia do coronavírus, ela coloca uma lente de aumento em questões, em problemas, né, não só do Brasil, mas problemas planetários, né, que ficam enormes, que ficam mais claros. As desigualdades ficam mais evidentes, né, as situações de violência ficam mais evidentes, os projetos necropolíticos oficiais, né, institucionais, ficam evidentes, mais do que já eram. Então, se alguém tinha alguma dúvida, as coisas estão claras. Acho que esse momento ele fala também de um colapso do sistema capitalístico, né, que se pretende universal, que se pretende integrado, que se pretende coeso, né, consensual. Acho que a gente está vivendo isso, né? E acho que quando a gente evoca a palavra outros, outras, a gente está reivindicando vários outros modos de vida, outros modos de se relacionar socialmente, economicamente, culturalmente, né, que existem, que coexistem com esse sistema, né, que se considera universal, o que precisa ser considerado universal. Então, a gente está falando de uma série de outras práticas, modos de vida, que seguem existindo, independente desse projeto hegemônico, né? E aí a gente está falando de uma série de experiências, né, dos povos originários, né, que persistem até hoje, né, não só através da ideia de resistência, mas porque assim né, os modos de vida são assim, portanto, se distinguem, né, desse modo hegemônico, ou se relacionam com esse modo hegemônico, mas propõem práticas outras, diversas, né, próprias. A gente está falando de movimentos sociais que já existem no Brasil há muitos anos e que agora, na pandemia, puderam responder com muita velocidade à crise. Estou me referindo aqui, por exemplo, explicitamente ao Movimento Sem Terra, né, que numa velocidade muito rápida respondeu à crise, distribuindo toneladas de alimento,
né, com práticas de organização social, comunitária, que também, né, se distinguem desse modelo hegemônico, né? A gente está falando de toda uma lógica de organizações de terreiro, né, que seguem adotando outras práticas pedagógicas, né, no interno, né, das casas de santo, outras lógicas de compreensão sobre, né, gênero, por exemplo, né, sobre cosmologia, sobre uma série de coisas, sobre relação com a natureza. Então, quando a gente fala outros, na verdade, a gente está reivindicando alguma coisa que não está sendo inventada agora. E que, na verdade, talvez diante desse fracasso, desse colapso, dessa crise sem precedentes que a gente está vivendo nesse momento, talvez a gente pudesse parar e olhar, né, para outras formas de organização social, de vida, econômicas e culturais que respondem de forma diferente a esse modelo hegemônico que não os atende, porque é disso que se trata, né? Diante de um modelo que é hiper excludente, que produz desigualdades sinistras, esse modelo não atende a uma série de comunidades e outras práticas. Então, esses grupos sociais eles vêm respondendo, né, com muito vigor, me parece, durante todo esse tempo, com outros modos mesmo de se propor a relação com a natureza, né, com os bens materiais, com a vida em sociedade. Então, acho que se trata disso. Quando a gente chama atenção para outros, a gente está muito mais interessado com ações que estão acontecendo agora, né, simultaneamente a esse modelo em colapso, e que, de alguma forma, estão propondo outras formas de organização em rede. Então, para mim, já para adiantar a conversa, eu estou muito mais interessada nessas ações, nesses projetos, né, nessas formas de organização social, do que colocar o meu foco na crise de um sistema falido. Então, para mim, é muito mais interessante agora entender como, né, essas redes de solidariedade puderam responder com muita velocidade. Estou falando aí, né, da juventude negra de favela, que tem respondido com muita rapidez, organizando comunidade, distribuindo cesta básica e entendendo, né, fazendo ponte entre empresas para distribuir álcool gel, entendendo as demandas locais. Isso me interessa, isso nos interessa, eu acho, e deveria nos interessar muito no campo das artes e da cultura, né? Porque se a gente pensa no que eram os projetos dos pontos de cultura, né, e todo esse desfoco na centralidade da cultura e uma outra relação de estar muito mais interessado no que acontecia na ponta, eu acho que a cultura e as artes têm toda a condição de responder muito bem, mesmo com todo o colapso, com todo o ataque, com todo o desmonte, a isso que está acontecendo. Me parece que a gente tem base para poder entender e para poder propor outras formas de organização. Acho que eu faço a minha fala de abertura por aí. Obrigado, Dri. Baeta, fala um pouquinho para a gente também, você como egresso aí de um curso de produção cultural, mas uma pessoa que tem uma trajetória já grande, né, de atuação no campo da produção, né, em várias formas de atuação, mas também, ao mesmo tempo, tem esse interesse específico para a questão dessa interface de tecnologias e tal. Queria te ouvir um pouquinho também sobre isso. Como é que você está percebendo esse momento e o que você tem visto, né, nesse momento que te interessa mais, que você acha que vale a pena destacar nesse cenário que a gente está vivendo? Então, boa tarde, né? Primeiramente, um grande prazer estar aqui com o Alexandre e com a Adriana nessa mesa. Para mim é um prazer muito grande, um prazer ainda maior estar aqui num evento oficial do IFRJ, né? Minha casa acadêmica, né? Onde eu tive a oportunidade de, com todos os professores, todo o material humano e toda a infraestrutura, vislumbrar, né, a possibilidade de estudar, de ter uma profissão, de ser um pesquisador. Né? Eu como o Alexandre colocou, né, já falou, eu, antes de fazer produção cultural, eu cursei técnico em informática, né, sou um técnico em informática aposentado, como eu falo para os meus amigos, não trabalho com isso, não é minha praia, apesar de ser familiarizado e dos computadores estarem envolvidos, né, na minha vida de modo geral, né, a minha principal ferramenta. E hoje o principal, que vai de encontro ao que vocês estão falando, né, e o que se propõe esse painel, essa mesa, né, de outras formas, primeiro que a minha
primeira ruptura, né, na minha pesquisa é dissociar a informática à tecnologia. A palavra tecnologia é muito mais ampla do que somente a informática, né? Então, e se você for perceber, né, a informática está mais como uma ferramenta do que como uma técnica, né? Então, não é técnica para fazer nada, é uma ferramenta para executar as ações. Como vocês muito bem colocaram, todas essas possibilidades, essas ferramentas que estão disponíveis, elas já estavam disponíveis, né? 100% delas, algumas ganharam uma funcionalidade ou outra, mas 100% já existiam antes da crise do sistema falido, como fala a Adriana, e a gente hoje está tendo a possibilidade de estudar, se debruçar, ressignificar essas ferramentas, né? E utilizando para que devemos, né? Para executar alguma ação. Me interessa muito, né, essa possibilidade de criar e de ressignificar o que antes era tido somente como uma ficção científica ou como como uma possibilidade somente de outras classes, né, de classes altas, né, que tinham acesso a esse tipo de tecnologia. Hoje, com a popularização de internet em banda larga, em 4G, 3G, e todas essas possibilidades, nós, que somos de classes baixas e moradores periféricos como eu, de favelas e de qualquer lugar do mundo, podemos hoje nos encontrar com mais frequência. Já podíamos, só que isso ganhou potência e isso não vai acabar. Acho que a organização em rede, que desde os meus tempos lá do técnico em informática, né, desde da filosofia dos projetos de código aberto, né, para quem não sabe, programas de computador que você cria e você distribui coletivamente, né, colaborativamente, você desenvolve ela em comunidade, em rede. A gente está tendo a possibilidade de transbordar essas ditas projetos de código aberto, né, para outras áreas, né? A gente, desde da criação artística, que é uma das coisas que a gente vai falar hoje, até a mobilização social, que em grande parte está se beneficiando disso. Eu me interesso muito por essas possibilidades de criação e de mobilização em cima da tecnologia. Um dos porquês de eu estar aqui foi pelo conversas com o João Guerreiro, né, meu orientador na especialização, onde eu pude colaborar com projetos artísticos que foram criados e realizados em meio digital. Mas não é só isso, né? A gente, como a Adriana muito bem colocou, a demanda social é muito maior do que essa, mas a demanda de criação artística também é importante, que nós somos uma classe que estamos sofrendo muito nesse momento. Eu estava falando com um amigo, né, aqui, com um grande amigo, né, o qual é um egresso do IFRJ também, Rafael Mais Bonito, né, que trabalha comigo na Sarau também, que até então só tinha notícia triste, né, até churrascaria que podia abrir, né, podiam abrir a churrascaria, mas a música ao vivo não podia. Por quê? Né? Fiquei naquela dúvida. Poxa, pode abrir a churrascaria e até nisso a gente está sendo prejudicado. Mas depois de muita luta, né, falando também sobre o mercado privado de produção cultural, ao qual eu atuo, a gente está tendo, nesse momento, algumas iniciativas que estão conseguindo transbordar uma dificuldade que, por incrível que pareça, era que nós, que estávamos realizando projetos com entregas presenciais, né, estávamos com dificuldade, né, de sensibilizar patrocinadores e o governo federal a transformar, né, converter parte dessas entregas em entregas online. Isso está já mudando. Na Sarau, nosso primeiro projeto hoje está sendo retomado, né, a montagem de mais um dos projetos para que a gente consiga converter um pouco dessas entregas presenciais e online. Eu acho que isso é um grande avanço, né, e um avanço tardio, né? Tinha uma demanda social enorme da nossa classe que foi, graças a Deus, ela está começando a ser desconstruída. Essa é a minha fala inicial. Queria falar sobre todos esses aspectos aí, tanto da informática quanto do mercado de produção cultural privado.
Obrigado, Baeta. Dri, eu queria que você falasse um pouquinho, detalhando um pouco mais para compartilhar a experiência, que eu acho que isso vale muito, né? Tem muita gente ainda, apesar de tudo que a gente falou, um pouco perdida diante das possibilidades, né? E eu queria exatamente, além da fala de vocês do ponto de vista conceitual, político, né? É também conhecer um pouquinho das experiências concretas que vocês vêm desenvolvendo sobre um pouco do como fazer, né? Então, desde da conceituação até soluções que vocês encontraram do ponto de vista de combinar ferramentas e tal. Então, eu venho acompanhando as tuas ações, queria que se você pudesse comentar um pouquinho esse teu papel, tanto como superintendente, né, de difusão, e a ideia de criar o Navega, né, como é que vocês conceberam esse projeto, que soluções vocês deram, no Janelas Abertas também, quer dizer, já é por um núcleo, mas também da UFRJ, essa questão da captação, por exemplo, de recurso para o hospital da universidade via QR Code durante o processo, né? Quer dizer, todo um papel que é uma atuação política, social, né? Que tem a urgência da pandemia, mas ao mesmo tempo encontra espaços para os artistas se apresentarem, né? Para estar trocando ideias, soluções de... Enfim, eu queria que você detalhasse um pouquinho para a gente, e a questão também do Muda Outras Economias, que eu acho que vale muito a pena falar como uma experiência que já está fora, necessariamente, da universidade, e que tem outras soluções e outros arranjos, né? Que está conectando gente que já está contigo na estrada há muito tempo, né? Então, você poderia comentar e detalhar um pouco mais essa experiência concreta, né? Que eu acho que compartilhar isso vai ser muito importante para muita gente que está assistindo e talvez ainda um pouco perdido diante dessas possibilidades. Bom, muita coisa, né? Vou tentar fazer vários resumos. Vou fazer vários resumos. Bom, primeiro botar o pacotão UFRJ. Eu acho que tem uma coisa que você deve estar sentindo também, né? Galera que está nas universidades, nos institutos de pesquisa, nesse momento, né? Eu acho que a gente é servidor público. Isso, para mim, é a primeira questão que se coloca para mim, né? A gente é do serviço público. E, nesse momento, né, os servidores públicos e as instituições públicas que foram construídas de uma forma sólida estão dando alguma direção nesse caos que a gente está vivendo, né? Se a gente pensa aí, se o SUS já tivesse sido completamente destruído, esse número de mortes ele seria muito maior do que ele é hoje, né? A resposta, né, de uma instituição como a Fiocruz diante da crise, a resposta da UFRJ, né, diante da crise, né, ninguém parou, nenhuma instituição pública parou, muito pelo contrário, a gente está no fronte mesmo. No caso das universidades públicas, tem aí um acréscimo, que as pessoas não falam sobre isso, mas a rede pública hospitalar federal, com a maior quantidade de hospitais, ela está no Ministério da Educação, né? Ela não é do Ministério da Saúde. A maior quantidade de hospitais públicos federais, ela está na rede da educação, são os hospitais universitários, são os atendimentos universitários. Então, assim, isso é muita coisa, né? Pensar todos os epidemiologistas da UFRJ, da USP, né, da Unicamp, as universidades do Nordeste, está todo mundo trabalhando sem parar, seja, sei lá, tentando desenvolver outras formas de álcool gel mais barato, respiradores mais baratos, né? Então tem uma responsabilidade pública, né? Que eu acho que o fato da gente ser professor e trabalhar, né, numa instituição pública, eu acho que em momentos de crise é quando o serviço público ele se mostra realmente importante, né? Me parece que é a chance também que a sociedade tem de perceber o valor, né, desse tipo de instituição que, na verdade, são os poucos elementos de bem-estar social que nós conseguimos ter no Brasil, né? O Brasil não tem uma política de bem-estar social. O que a gente tem, que a universidade pública como instituição, que eu acho que o Brasil é um dos poucos lugares do mundo que ainda mantém essa estrutura, né, de universidades públicas espalhadas por todos os estados da federação e em algumas outras cidades também, né? E como é que isso se articula num projeto burocrático, institucional, que tem ali uma responsabilidade social, né? Então, assim, eu acho que isso é um legado, né? É o nosso legado. Então, para mim, o que bate nesse momento é o fato da gente estar recebendo, né? Estamos recebendo salário no momento em que tem milhões e milhões de brasileiros desempregados, né? No momento que as pessoas estão realmente... O campo das artes e da cultura está realmente sem nenhuma possibilidade. Então, eu acho que a motivação
ela se dá muito de, bom, de onde dessa instituição, que é estrutural, como eu me movo daqui, né? Como eu me movo daqui para poder, então, servir publicamente. Daí o Navega UFRJ e as Janelas Abertas foram criadas com motivos diferentes, mas para ocupar esse lugar, com objetivos aí, né, de poder movimentar a campanha de doações para as unidades do complexo hospitalar da UFRJ. Então, a gente estava o tempo todo promovendo, né, essas doações, tentando também promover o que esse fronte da saúde estava agindo ou tem feito, tinha essa intenção. Estou falando no passado, porque os dois projetos se interromperam agora, porque a gente está entendendo também que é um outro momento da pandemia. As aulas recomeçaram, né, semana passada, na UFRJ, então tem toda uma série de coisas aí que pôde avançar, né, e que essas respostas não podiam ser dadas urgentemente também, né? Porque você se propor a sair de um modo presencial de aula e ir para um modo remoto, é preciso que as pessoas entendam o que está em jogo numa universidade pública. A quantidade, né, de pessoas no corpo social de uma universidade que não tem acesso à internet, que não tem computador em casa, que não tem espaço na sua casa para poder ter aula de modo remoto. Então, tem uma série de complicadores que a universidade ficou batendo. Alexandre, eu sei que eu preciso falar disso, porque, assim, quantas reuniões a gente faz por dia, desde que a pandemia começou? Numa boa. A gente está trabalhando muito, são 3, 4 reuniões diárias. Então, é preciso que se diga, ninguém parou, pelo contrário, está todo mundo ou tentando arrumar soluções, tentando entender uma crise que é a longo prazo, né, ou tentando agir nesse momento. Então, o Navega UFRJ é um projeto da Superintendência de Difusão Cultural, do Fórum de Ciência e Cultura, que veio para dar conta, né, gerar fundos para a campanha de doação e também gerar, do campo da cultura, ações de solidariedade nesse momento, gerando aí um espaço de reflexão, um espaço também de fruição artística, porque a gente, né, o primeiro setor a parar, como o Rafael disse, foi o nosso, das artes e da cultura. O primeiro a responder solidariamente foi o nosso. E vamos ser os últimos a voltar. E quem é que está segurando? Quem é que segurou? Porque agora está todo mundo furando quarentena, né? A vacina já deve estar circulando aí, porque está todo mundo na praia, está todo mundo... Foda-se, né? Caraca, que pesadelo. Ok? Então, a gente não vai nem ter segunda onda, né? Porque a gente nem saiu do maremoto, né? Muito louco, né? Mas, enfim, voltando. Então, assim, nós estamos, de alguma forma, oferecendo, nós que eu digo, né, o campo das artes, né, através de livros, filmes, séries, transmissões, debates, teatro feito de forma, né, a gente está oferecendo, de alguma forma, a possibilidade das pessoas se manterem firmes, né, se manterem saudáveis mentalmente, poderem refletir sobre o momento que a gente está vivendo. Então, o Navega eram esses dois braços. Um espaço, né, que tem muito a ver com as políticas de cultura nossas, lá da Superintendência /Fórum, que tem a ver com promover saberes não hegemônicos no espaço da universidade, que é promover pesquisas que saiam um pouco da casinha de um espaço mais formal, tradicional, do que pode ser, ou do que pode se imaginar que seja a pesquisa, né, numa universidade como a UFRJ, porque, para mim, que está lá dentro, eu que estou lá dentro, enfim, é um mundo tão incrível, tão amplo, né, que eu não vejo essa hegemonia hegemônica, acho que tem uma pluralidade aí. Então, o Navega tinha esse braço de promover debates, trazer essas pesquisas, né, para serem divulgadas, pensar também sobre esse enquadramento da pandemia, e um outro braço que era a divulgação de pílulas artísticas da produção universitária, também para um grande público. Então, isso é o Navega. As Janelas Abertas, ela entrou como um programa performativo, que foi criado por mim e pela professora Eleonora Fabião, que coordenamos o Núcleo Experimental de Performance, que é um laboratório de pesquisa, né, lá do curso de Direção Teatral / Programa de Pós-Graduação em Arte da Cena, que reúne os nossos orientandos, e a gente, na verdade, criou um programa que era feito sempre nesse horário, 5 da tarde, onde a luz está trocando, e a ideia era uma entrevista mútua entre 2 artistas, pesquisadores, mestres populares, enfim, pessoas que, de alguma forma, tinham ali, né, uma relação de trabalho ou se acompanhavam durante muito tempo ou simplesmente eram amigas e tinham uma admiração mútua, e uma conversa sobre arte, cultura, contexto, conjuntura. E foi muito lindo esse programa, porque gerou ali uma espécie de ritmo na quarentena, que as mesmas pessoas acabaram voltando toda quarta-feira, às 5 horas.
Então, o que eu acho, Alexandre? Tanto o Navega como as janelas, que eram periódicos, aconteciam semanalmente, eles geraram um ritmo. E esse ritmo atraía pessoas, né, de dentro da universidade, de fora, que estavam ali meio pipa voada. De alguma forma, aquilo ali eu acho que ia ajudando, né, as pessoas se encontrarem naquele horário, a estarem trocando. Então, foi muito interessante também, como experiência de criar um espaço de discussão, de criar um espaço experimental, através dessa possibilidade que a gente tem no modo remoto, de estar conversando com alguém que está em Nova York, com outro que está na Maré, o outro que está em São Paulo, o outro que está lá no interior, né, de Minas Gerais, e fazer dali um espaço de encontro rico, vivo, de modo que a gente pudesse atravessar, ou que possa atravessar esse momento complexo com mais ritmo e com mais sensação de que não estamos sozinhos, que estamos em rede, estamos pensando, e que nós, servidores públicos, estamos trabalhando incansavelmente, né, pela coisa pública e pela oferta do que a gente pode oferecer nesse momento tão sinistro que a gente está vivendo. O Muda Outras Economias, para finalizar, resumindo também, é uma experiência já que vem de um tempo, né, de pessoas ligadas à arte, ligadas à cultura, gestores, artistas, mas também pessoas ligadas nessa discussão de outras moedas, né, moedas sociais, também ligadas à produção rural, né, produtores orgânicos, pessoas interessadas no debate também ambiental, né, então relacionando todas essas produções a uma compreensão, né, do meio ambiente também, incluindo aí agricultura agroecológica, uma série de práticas nesse sentido. E aí a gente vem se organizando para pensar mecanismos, né, para pensar outros modos de sociabilidade econômica. E aí a gente está muito interessado na ideia de economia da dádiva, que é a forma de você também poder encontrar, né, outras formas de relação econômica. Lembrando que economia vem da palavra casa, né? Então tem muito mais a ver com organizar a casa, casa-corpo, casa-casa, casa-bairro, casa-comunidade, casa-cidade, casa-planeta, né? Então, como é que a gente pode pensar outras formas de organizar a casa, né, que tem a ver com saúde, espiritualidade, arte, cultura, educação, meio ambiente, como é que a gente pode atrair esse tipo de projeto de modo a constituir uma rede onde a gente não usa a moeda real, usa uma moeda social que a gente criou, que chama Muda, e através de ações que a gente elege como tendo impacto social, cultural, né, político, você pode adquirir mudas, e com essas mudas você pode oferecer ou produtos e serviços e também consumir produtos e serviços dentro dessa rede sem que você precise usar a moeda real. A gente já está com mais ou menos 300 pessoas dentro desse espaço, né, que é um espaço que vem dentro da plataforma Cambiatos, que é uma plataforma criptografada, de modo que a gente acessa essa plataforma por uma outra lógica, que não a do login, Gmail, senha, é uma outra lógica que acho que Rafael conhece bem. Então, tem uma coisa mais complexa para você acessar, porque tem uma coisa de 12 palavras, não sei o quê, papapá. Mas beleza, porque ali dentro é um espaço mais seguro, e ali a gente tem feito esses exercícios de economia da dádiva, que tem sido muito interessante, e a partir dessa rede a gente criou o Muda Picadeiro Digital, que convida artistas, né, artistas que não estão ligados a grandes corporações, né, e não aos modos hegemônicos de produção, mas estão ligados a outros modos de produção, outros modos de vida, e esses artistas vêm para apresentar pílulas recentes dos seus trabalhos ou falar dos seus trabalhos. Eles recebem um cachê simbólico e também recebem cestas de produtos orgânicos através dessas redes que a gente criou, e ele também recebe um número X de cestas orgânicas que ele pode distribuir na sua própria rede. Então, ele pode saber também qual o impacto que esse alimento pode ter na casa ali de pessoas ligadas à sua própria rede. É um exercício. A Muda Outras Economias é um exercício, né, do que a gente está chamando de economia da dádiva, e que tem sido, para mim, um espaço muito interessante de oxigenação, mas não só de pensamento, né, mas exercer agora, fazer agora um exercício, né, que a gente não sabe muito onde vai dar, mas que tem a ver com uma discussão, né, de alguns economistas, eu acho que relevantes aí, que discutem que o futuro é multimoeda, né? A ideia de uma moeda
a de moedas únicas faz parte desse sistema que está colapsando, que está colapsado. Se não colapsar de vez, porque é um sistema fênix, né? Nunca vi, ele tem sua potência, se não colapsar de vez, vem aí daqui a pouco uma onda de crise climática que está anunciada e talvez, né, haja a possibilidade da gente realmente tentar outras experiências. Então, acho que o exercício da moeda social, que não é só nosso, né? Existem outras experiências no Brasil já de longa data, né? A economia solidária está cheia de ações nesse sentido. Posso citar o Banco Palmas, né, que atua há mais de 25 anos na periferia de Fortaleza. Quem estiver interessado, só colocar aí no Google, uma experiência interessantíssima que mudou um bairro da periferia de Fortaleza. Eles têm um banco, que é o Banco Palmas, né, que empresta, que faz crédito. O bairro todo funciona com essa moeda social. E aqui em Maricá, no Rio de Janeiro, eles também estão exercitando essa moeda que chama Mumbuca, se eu não me engano, que também vários comerciantes ali da cidade de Maricá já estão fazendo uso da moeda. Então, é uma alternativa de você gerar uma outra lógica, né? Seria uma lógica também de banco, através da sua coisa de investimento em fundos e empréstimos, de modo que essa rede, né, de transações possa ter um crivo ético-social. Então, também é muito interessante. Isso não é novo, né? Lá na Secretaria Solidária do governo Lula, essas iniciativas elas foram recebidas, né, depois de muito tempo de luta, e muitas dessas iniciativas foram condenadas, né? Algumas foram até processadas como por crime de estelionato, uma série de coisas assim, mas no governo Lula, depois de muita luta, se criou a Secretaria da Economia Solidária, onde essas experiências, né, de outras economias, de moeda social, elas foram bem-vindas e estimuladas em alguns espaços comunitários no Brasil. Pronto. Obrigado, Adri. Baeta, queria que você contasse um pouquinho, você agora atuando, né, dentro de uma produtora, que é a Sarau, né, produtora de queridas amigas nossas também. Você falou um pouquinho sobre esse momento, né, da resistência, um pouco, às vezes, de patrocinadores aceitarem esses formatos. Quer dizer, eu queria que você comentasse um pouco que soluções vocês estão encontrando, o que vocês vêm fazendo. Eu acho que você pode comentar, obviamente, dos trabalhos da Sarau e ter os outros trabalhos fora também, que você deve continuar desenvolvendo, né? Que adaptações ou que soluções vocês foram encontrando e o que vocês estão realizando nesse momento agora que a gente está. Certo. Primeiramente, né, como a Adriana colocou, que insight bacana, né? Que a experiência dela com o Muda FRJ, o FRJ, perdão, eu esqueci o nome do projeto, mas que usa essa moeda Muda em um sistema de criptografia para login, né? Isso é uma criptomoeda, né? É praticamente uma criptomoeda tão falada aí, que é uma outra forma também de circular essa economia, né? Muito bom essa criptomoeda social, né? Que se criou aí com essa combinação de ferramentas de vocês, e não fazendo aqui, e fazendo também devido salve ao governo Lula, né? Que, querendo ou não, nós que trabalhamos com social, que vivemos em alguma condição de vulnerabilidade, alguns dos frutos dos governos Lula e Dilma, a gente só está colhendo agora, né? Muitos incompreendidos, como a Adriana falou naquele momento, e praticamente todas as conquistas sociais que hoje estão mudando de nome, né? Elas foram conquistas desses governos. Voltando à pergunta, Alexandre, quis colocar isso bem, né, na minha fala ali inicial. A sensibilização dos patrocinadores e do governo federal, através da Lei de Incentivo à Cultura, né, da Lei Rouanet, né, que mudou de nome, mas a gente continua chamando de Rouanet, né, foi realmente um entrave, né, continua sendo para muitas produções, né. A Sarau estava com alguns projetos ativos, o projeto que eu estava trabalhando, A Hora da Estrela, e o outro projeto, né, produzido pelo Rafael Lídio, né, Mais Bonito, que é outro egresso do curso, é uma homenagem a Jackson Bandeiro. E esse projeto ele sofreu uma grande resistência, né, ele não foi aprovado
né, de primeira, com a contestação de que estaremos mudando o objeto do projeto ao transformar apresentações teatrais em parte delas, né, sendo distribuídas online gratuitamente, né, que estaríamos mudando o objeto para audiovisual. E, enfim, isso entra dentro de uma outra discussão, né, do que a gente faz nesse momento, que se é um híbrido de teatro com cinema ou não é, isso é teatro, isso não é, que, enfim, é uma discussão que, apesar de muito antiga, né, já tem bastante tempo, ainda se faz hoje, né? Nesse momento, a gente está... esse projeto, essa homenagem, Jackson do Pandeiro, ela é da companhia, ela é encenada pela companhia Barca dos Corações Partidos, do Gonzagão A Lenda, do Suassuna, Macunaíma, espetáculos esses mais recentes, e o Gonzagão, o fundador, né, anterior. Esse projeto ele está sendo montado hoje lá na Cidade das Artes, ele vai terminar de ser ensaiado, e ele vai ser distribuído através de lives, né, e parte dele também vai ser presencial. Nesse momento de pandemia, né, como no início, né, da pandemia, da pseudo-quarentena, né, como a Adriana falou aí também, porque para uns o vírus acabou, né? Na verdade, não é a quarentena acabou, o vírus sumiu. Nós, como a Adriana colocou, a gente se mobilizou rapidamente, né? No Hora da Estrela, nós realizamos lives através do Instagram, né, live simples, com o celular, e nós criamos um projeto que foi um festival, né, da Barca dos Corações Partidos, de 2 finais de semana, onde nós criamos, além de mesas de debate sobre as temáticas dos espetáculos que eles já encenaram, também criamos um micro espetáculo que combinava algumas ferramentas, né, como essa, StreamYard, o OBS Studio, que é uma das possibilidades de fazer a transmissão da live, e criamos esse festival. E nós depois enfrentamos algum tempo em que até os nossos próprios trabalhos foram colocados em xeque, né? Nós tínhamos muito trabalho em casa, continuamos, 90% da força de trabalho continua trabalhando em casa, com toda a questão documental, de planejamento, prestação de contas, orçamento, prospecção de novos projetos e readequação desses projetos estavam sendo executados, mas em algum momento, pelas respostas negativas, ou de patrocinadores, ou do Ministério, da Secretaria Especial da Cultura, nós foi colocado em xeque até a nossa possibilidade de continuar, né? Felizmente, Quem tem que pedir perdão não é você, não. Pois a gente não sabe mais qual é o ministério, qual é o nome, qual é a coisa, tudo muda de nome, assim, não vamos comentar, mas as coisas mudam de nome, dificulta, e a gente continua chamando o nome anterior, porque para a maioria fazia mais sentido, mas enfim, até o Bolsa Família vai mudar de nome, olha, Minha Casa Minha Vida, vários programas que, enfim, muitos de nós foram beneficiados. Se hoje eu tenho uma casa, né, se hoje eu sou casado, tenho 2 filhas, porque por conta do Minha Casa Minha Vida, que ajudou a financiar aqui, muitas vidas foram transformadas por todos esses projetos. Mudam de nome, espero que eles continuem, a gente continua chamando o nome antigo, tá tudo bem. Então, e aí, a gente ficou um momento, realmente, quase um momento de tensão, mesmo sem parar de trabalhar. A Sarau é reconhecida pelos seus projetos, né, uma empresa super atuante, que realiza projetos artísticos de relevância, projetos de médio porte, e ser realmente um empresário do ramo das artes também, de qualquer área complexo, ainda mais do campo das artes, do campo da produção cultural. Fora da Sarau, eu vou aqui mandar um beijo para a professora Ângela, um beijo, que você me inspirou muito nesse momento, como me inspira sempre, professora Ângela. Ela diz sempre que, nas aulas, né, a gente ficava conversando, que a gente tem que inventar moda, né? Inventar moda não é inventar a roda, é dar nome para o que a gente faz, documentar o que a gente faz, porque senão nós, de ciências humanas, parecemos sempre que estamos no papo de bar, né? Essa é uma oportunidade, inclusive, da gente documentar parte das nossas pesquisas, eu, Adriana, você, Alexandre, e quem mais perguntar. Então, fica esse beijo para a professora Ângela
com relação a isso, que serve como inspiração, né, para que eu documente tudo aquilo que eu faço e eu tenho procurado fazer para que não fique parecendo que é só papo de bar e que eu estou tentando inventar a roda. Não, eu quero inventar moda mesmo, quero dar nome para as coisas, quero teorizar em cima, mas estou fazendo coisas de verdade. Né? Eu, em alguns projetos, né, 2 deles que estão... um encerrou no final de semana passado, e o outro aconteceu no final de semana passado, vai acontecer no final de semana que vem. Eu atuei de uma forma que eu dei o nome de colaboração técnico-artística. O que seria isso, né? O que seria essa invenção de moda? Simplesmente estou utilizando todo o aprendizado, né? Tudo que eu sabia sobre o que um grande amigo meu, Black, chama de linguagens, né? Fala, poxa, isso aí, tecnologia é linguagem, né? Informática é uma linguagem. Realmente são algumas linguagens. A gente, quando trabalha com live streaming, né? A gente faz uma junção de muitas linguagens, né? Linguagem audiovisual, né? O vídeo, o áudio, né? A linguagem sonora, a linguagem de informática, não só no domínio do software, mas na transmissão, no cabeamento, na forma como você faz. E a minha colaboração técnico-artística, né, para os 2 projetos, um é o Protocolo Botão Vermelho, que é um espetáculo escrito e dirigido pelo Lindenberg Monteiro, e a atuação do Cláudio Gabriel e do Telmo Fernandes, né, que foi um espetáculo concebido no Zoom, né, na plataforma Zoom, e foi distribuído, né, através do Zoom também, com a parceria com a Simpla. Né. Eu estou comentando os nomes, que eu acho que é importante a gente falar sobre os nomes e dar nome aos bois mesmo de quem está apoiando e de quem está se mobilizando. A Simpla, ela adquiriu os pacotes do Zoom pago, né, que tem um custo que para muitos é inviabilizante, e colocou a sua plataforma muito rapidamente a serviço da produção de espetáculos. E você compra o seu ingresso lá, recebe o link pelo seu e-mail e participa, né, desse diálogo, um diálogo muito bem construído, em que havia realmente 2 atores em cena e o Lindenberg, além disso, também operando o som. Para realizar isso, são muitos desafios, né, que se colocam tanto artisticamente quanto tecnicamente. Artisticamente, quando eu cheguei no processo, estava pronto, praticamente pronto, mas eles precisavam de algumas questões, de algumas ferramentas, né, de alguns aprimoramentos para poder funcionar melhor. Um estava usando celular, o outro estava usando computador. É necessário você verificar a sua conexão de internet, fazer configurações, utilizar cabo, procurar formas de mitigar problemas que você tenha com áudio. Conexão Wi-Fi também é um grande problema, pode funcionar sim, mas você tem que se calçar de algumas precauções, e eu atuei nessa forma, né, colaborando técnico-artisticamente, né, sempre voltado para a cena. E o outro espetáculo que o João pôde participar, né, da experiência foi o Que Você Separou de Mim, da companhia Mnemone, de dança, uma companhia mais recente. Eles criaram um espetáculo digitinerante, né, eles deram o nome, né, a gente conversava também sobre o conceito, né, tanto com os 2 projetos. Eles criaram um espetáculo digitinerante. Que seria isso? Você comprava ingresso, né, recebia a divulgação, fazia a compra do ingresso, e você recebia, próximo do horário que você comprou o ingresso, você recebia uma mensagem no WhatsApp. E ali começava uma aventura. Você começava, uma pessoa conversava com você, te introduzia a história, te mandava um vídeo por WhatsApp, te convidava para ir até o YouTube, aí você assistia outra parte lá, voltava para o WhatsApp, ia para o Instagram, voltava, tudo em tempo real. Algumas coisas gravadas, mas sendo executadas na hora, você não podia visualizar antes. E isso é um baita trabalho, né? E são casos, né? Aí coloquei 3 casos diferentes, né? Um festival em que eu cuidei da produção técnica e operei efetivamente 2 computadores ao mesmo tempo, 3 telas, mais ou menos como está aqui assim agora, fazendo
isso acontecer, porque era uma coisa que estava na minha cabeça, uma solução personalizada, como criar lives no YouTube, no Instagram ao mesmo tempo, com um template personalizado e tudo mais. Eu trabalho realmente para 2 pessoas que eu consegui executar pela forma como eu criei. A outra é um espetáculo que está sendo muito utilizado, muito realizado, né, essa forma de distribuir o espetáculo pelo Zoom ou pelo Meet, enfim, pelas plataformas de videoconferência, e o outro, essa aventura de itinerante, que os 3 tinham seus desafios, tinham suas características, e todos os 3 foram muito legais de participar, né? Sempre criando que os projetos culturais eles têm a natureza de não serem iguais, né? Todos são diferentes, e um diferente do outro, a gente tem que dar soluções personalizadas para cada um, né? Esse foi um pouco do que eu fiz, né, nesse momento, estou fazendo. Bacana, é bom que são 2 trajetórias e experiências que se completam aqui, né, com exemplos aqui que são bem legais. Como eu falei, a gente tem muita gente ainda que está impactada até agora, né? Alguns conseguiram responder mais rápido, né? Como a Adriana mesmo colocou, Juventude, Periferias e Favelas, acho que se colocou de uma maneira muito intensa, né? E trouxe soluções, né, que estavam ali presentes no território, a galera da comunicação também, né, dos movimentos de favela, a citou MST e uma série de outras iniciativas que responderam muito rápido, que sempre tiveram, de alguma maneira, trabalhando dessa forma colaborativa, conectada nos territórios, etc. E tal. A gente teve, inclusive, mesas aqui que tratou disso anteriormente, né, nesse mesmo projeto aqui, né? O papel um pouco da sociedade civil, né, no enfrentamento dessas questões. E eu queria perguntar, então, para vocês se isso, de alguma maneira, essas questões já estavam colocadas, já estavam dadas, essas possibilidades, talvez tenham sido um pouco ampliadas, né? Por exemplo, se você liberou, por exemplo, uma ferramenta para um número maior de pessoas ou abriu uma possibilidade um pouco maior. Outras se adaptaram, né, em termos de ferramentas tecnológicas para poder ter um uso que não era o inicialmente pensado, né, alguma coisa utilizada para games que vem sendo utilizada por cineclubes, né, e eu participo de uma rede, por exemplo, de cineclubes que está tendo uma discussão quente nesse momento, que é como adaptar, né, como fazer com as melhores soluções, se a gente faz uma solução, por exemplo, de liberar o link antes e deixar ele disponível e faz um debate depois, ou se tem uma solução de alguma plataforma que permita você estar todo mundo ao mesmo tempo, no que a gente vem chamando muito mais do que virtual, mas presencial, por meio de tecnologias digitais, né, porque de fato não é um virtual, a gente está ali, está se conectando, está comentando, só que mediado por tecnologias, né? Isso não tem nada de virtual, isso de alguma maneira está ali colocado, né? Só as ferramentas, as possibilidades tecnológicas que são outras. Bom, se essas possibilidades já estavam dadas, né? Se essas redes muitas vezes já estavam constituídas, o fato é que a gente está vivendo um momento de impacto grande, né? E que algumas questões que estão aí colocadas fazem a gente se perguntar, de alguma maneira, quando passar o auge, vamos dizer assim, dessa pandemia, que para alguns, como a gente também já comentou, parece que não existe mais, o que fica para a gente, né? O que de fato importante a gente pode tirar dessa experiência, né? Para as questões que a gente está sendo obrigado a lidar agora, para as coisas que estão gritando, que vieram à tona, né? Dessas desigualdades, o que fica desse momento da pandemia que a gente está falando, da gente, obviamente, como universidade ou como instituição pública, né? Mas especificamente falando a partir desse lugar que a gente fala também, que além de falar de um lugar da educação pública, das instituições, etc., fala também como pessoas que atuam no meio cultural e artístico, né? O que fica desse momento para o pós-pandemia, que é um pouco o tema que a gente se propôs a discutir, a partir das mudanças concretas e das adaptações, das soluções, das gambiarras que a gente está vivendo, o que fica para esse pós-pandemia? Por favor. Pode começar, Adriano. Quer inverter, não? Tá bom. Então eu vou me inverter. Tudo bem. Então, começar aí. Obrigado, Alexandre, pelo gancho, né? Muito legal. Para nós que trabalhamos, que estudamos, né, ciências sociais e informática e tecnologias, né, como chamam, né? Eu não gosto realmente de chamar, mas para nós que estudamos informática e ciências sociais, tem um referencial teórico muito bacana sobre o que você falou, né? Pierre Levy já falava lá na década de 90 que o virtual ele não é diferente do real, né? Ele é uma possibilidade.
né? O que é uma possibilidade? É possível, né? Ele pode acontecer, ele pode não acontecer. Ele coloca como posição atual, né, que aí já é uma questão mais filosófica que ele vai colocar, mas que também pode ser questionado hoje. Então, o virtual é uma possibilidade de viver o real, e isso, para nós que estávamos já carecas de estudar isso, poxa, é incrível as pessoas estarem entendendo que o virtual não é diferente do real, que não é mentira, que não é impessoalidade, né? Isso aqui que a gente está vivendo agora é a possibilidade, é o que é possível no momento da gente fazer, né? Em termos de ferramentas, sinceramente, nenhuma foi criada nesse período. Foram liberadas algumas pequenas funcionalidades, mas o Google Meet não existia, tinha outro nome, Google Hangouts, aí mudou de nome, colocou uma funcionalidade ou outra, mas só mudou de nome, já existia. O Zoom, poxa, a gente usa desde 2015, foi uma empresa muito antiga, com uma ferramenta, com uma funcionalidade muito bacana. Como você colocou, também um dos desafios para muitos, né, como para o Cineclube, como transmitir, né, um filme ao vivo e colocar as pessoas online, como você não colocou, os gamers fazem isso todos os dias, né? Estão aí colocando os vídeos online e as pessoas interagindo. Eu acho que o que vai ficar para a gente é a certeza e o domínio de que essas coisas são possíveis. Que antes, para muitos, não era possível, era ainda uma ficção científica dos anos 80, né? Estava lá, smartphone, ou videoconferência, ou qualquer outra coisa. Gente, o Skype existe há quantos anos, né? Ele não é a ferramenta mais popular, mas é talvez a ferramenta mais antiga em utilização para videoconferências. A gente tem que se atentar que, dentro dos nossos meios, esses dispositivos funcionam muito bem, né? Talvez o nosso desafio seja muito mais em popularizar e garantir que essas oportunidades cheguem para mais pessoas do que geralmente do que dominar essas ferramentas. Como a Adriana bem provocou, cutucou, que eu sempre estou do lado em que essas coisas são antigas, isso já é batido, e, gente, é muito fácil, muito simples, mas para algumas pessoas não é, não só pelo domínio da linguagem, por não ter mesmo acesso à educação, né, como a Adriana colocou, é um grande desafio. Eu tenho 2 filhas, tenho uma filha de 5 anos de idade, estudar com ela todos os dias é um grande desafio. Os professores tiveram que virar geradores de conteúdo, e estão se dando muito bem, estão aprendendo muito bem, aprenderam muito rápido. Depois eu queria saber do Alexandre se o IFRJ vai voltar também, que é o FRJ vai, mas o IFRJ eu queria saber também se vai voltar. O que vai ficar também, que eu acho importante, que eu acho que foi, para mim, né, socialmente, eu vejo que o que mais foi importante, mais foi forte, realmente a lente de aumento que a Adriana falou no início, e o fortalecimento das subculturas, né? O fortalecimento das subculturas, porque vou falar aqui com o Alexandre, que é da geografia, vou falar genericamente, mas a gente vai ver um esgarçamento, uma ampliação do território que vai além do território dito físico para o território digital, onde as pessoas, mesmo não estando reunidas no mesmo lugar físico, elas podem se reunir nas plataformas de videoconferência, de podcast, gerar conteúdo para ser consumido de diversas formas, e essa ampliação do território e o fortalecimento dos laços, né, com a geração de conteúdo de muitos para muitos, né, não só agindo de uma via de mão única, né, de um para muitos, né, de muitos para muitos se conectando e trazendo essa possibilidade de ampliação territorial, eu acho que é o que vai ficar. E essa ampliação territorial de acesso não somente às ferramentas, mas às discussões e as possibilidades que elas trazem, que realmente vão funcionar e vão ficar. Né? Para terminar aqui essa fala, o que eu tenho, né, me interessado bastante, pesquisado bastante, sobre áreas como estudos culturais do software, né, o Software Studies, que é uma mistura de informática com estudos culturais,
né, que vai tratar das questões culturais existidas nos códigos e nos softwares mesmo, né, que tudo isso que a gente utiliza, né, todas essas ferramentas, até a funcionalidade X ou Y que ela é colocada, ela é feita por demanda social. Ela não é feita, algumas são pesquisa, estão numa vanguarda de pesquisa que a gente nem sabe que são, mas as ferramentas que a gente usa, elas existem para resolver problemas reais e problemas que fazem parte da matriz cultural. E a outra área que eu tenho me interessado bastante, tenho estudado, é a antropologia da informática, né, que vai tratar justamente sobre isso, sobre como socialmente a circulação desses bens culturais da informática ela circula e como a interação das culturas, né, acontece mediada pela informática. Muito bom, Rafael. Sabia que eu tinha que te ouvir primeiro. É muito bom porque muda, né? Muda a perspectiva, assim, né? Eu subscrevo muitas das questões que você coloca, muitas mesmo. Eu acho que acho que se a gente puder começar a pensar num legado pós-vacina, que eu acho que é disso que se trata, né? Porque eu acho que o vírus ele vai seguir entre nós, então é um longo caminho ainda. Nesse legado pós-vacina, eu identifico essas redes de solidariedade que se fortalecem agora, ou que se redespertam, ou que despertam, né? Eu acho que elas podem se constituir aí como uma possibilidade de um outro campo social de base que, né, os laços progressistas perderam nos últimos tempos, né? A gente perdeu esse campo popular de base para o projeto neopentecostal miliciano de poder. Então, acho que essas redes de solidariedade da sociedade civil, impulsionadas por instituições, né, que têm responsabilidade social, eu acho que se a gente manter esse fortalecimento e não perder de vista esse radar, né, essa visão de longo alcance em rede que a gente constituiu, acho que a gente tem um legado interessante, né, até para poder tentar mudar esse jogo que está aí, né? Então, acho que isso, para mim, é o legado mais interessante, que eu acho que a gente deveria, inclusive, colocar toda a energia que a gente tem nisso, né? No apoio dessas redes, no entendimento do funcionamento dessas redes, na troca de saberes e experiências entre essas, né, múltiplas iniciativas. Acho que isso para mim, é um lugar que realmente a gente pode sair, né, recuperando uma outra base mais sólida, mais consistente, mais consciente. Acho que isso pode ser muito interessante. Então, esse seria o primeiro passo, assim. A outra que eu percebo, se a gente olha, por exemplo, né, nas redes sociais, a gente vê as pessoas postando sobre essa experiência aqui, mas a gente vê muitas pessoas interessadas também na relação com a Terra, né? Que eu acho que é outra questão fundamental também desse momento pós, que na verdade era uma discussão, né, que já vinha com muita força sobre, né, os impactos climáticos, a questão do colapso ambiental, e que foi um pouco suspenso pela crise do coronavírus, mas que está aí, né? E eu vejo as pessoas interessadas em plantar dentro de casa, nos vasos de planta, dentro de apartamento, em qualquer terreninho ali do quintal possível. Então, acho que esse assunto, né, das hortas urbanas, né, da produção orgânica de alimentos, né, dessa relação com a terra, acho que isso vai também ser um foco interessante de entrelaçamento entre o que a gente chama de produção artística cultural, com todo esse campo digital, tecnológico que o Rafael está trazendo brilhantemente, e essa relação com a terra, com a água, né? Então, acho que o casamento dessas coisas, a falta de fronteira entre a produção artística é o que acontece na hora do espetáculo, não é mais, gente. Talvez nunca tenha sido, né? Para algumas experiências de cultura no Brasil, inclusive não hegemônicas do campo da produção cultural, elas nunca foram. Eu tive uma conversa com a galera do Carroça de Mamulengo, da Carroça de Mamulengo, que está lá no Cariri, estão todos em casa. Essa galera, eles fazem pão, eles fazem pamonha, eles plantam e eles têm espetáculo. E isso sempre fez parte da prática deles, né? Isso é muito claro para um grupo cultural que mora no Crato, né, ou em Juazeiro, né? E provavelmente essas experiências são muito claras aqui. Quando a gente vê experiências, né, de grupos artísticos nas favelas cariocas, a gente vê que nunca está ligado só
à apresentação do produto artístico. Sempre envolve uma rede mais ampla de meios de produção. Eu acho que isso cada vez mais. Outro dia eu ouvi da boca de um artista que trabalha numa grande companhia, numa grande empresa midiática, vamos falar assim. E a pessoa lamentava, ela falava, mas muitos meus amigos pararam de fazer, não estão mais sendo contratados para fazer novela, ou sei lá o que, viraram padeiros, outros viraram motoristas de Uber, como se fosse uma coisa ruim. E, na verdade, isso é uma falta de visão, né, do que é, talvez, uma relação mais intensa com a cultura. Quando a gente fala, né, que a cultura e as artes são transversais a todas as instâncias da vida social, quando a gente fala que, na verdade, tinha que ter um artista, né, em cada secretaria, né, institucional, em cada ministério, a gente está propondo uma outra lógica, né? A gente está propondo uma outra questão, a gente está problematizando a forma também como as relações se dão, a gente está problematizando uma outra ideia do que seja técnica, né, do que seja estar em relação, do que seja aprender a pensar, do que seja projetar, uma série de coisas, né? Então, me parece que nesse legado pós-pandemia, pós-vacina, na verdade, eu acho que essas questões elas precisam estar mais integradas. Com o colapso, né, dos aparatos institucionais, né, com essa crise sem precedentes que a gente está vivendo na cultura, o desmonte radical de as poucas coisas que a gente conseguiu construir, eu acho que esse chamado, né, a uma autonomia ou a outras formas de organização que sejam mais contundentes e que possam incidir mais, né, no campo institucional, me parece que isso também pode ser uma coisa interessante de conjugar com essas redes de solidariedade que eu estou chamando a atenção aqui, né, desde que a gente começou a conversar, né? Claro que com esse aparato institucional governamental que está aí, é impossível, né? É um campo impossível, não existe possibilidade dialógica com o que está aí, né? Então, acho que tem aí também alguma coisa muito importante, que a gente tem que disputar o campo das institucionalidades. Se a gente não fizer essa disputa também, acho que isso é um outro braço de ação nosso, por isso é importante, né, nós que somos servidores públicos, estarmos, né, nessa compreensão do que é a coisa pública e colocando isso em ação, né, para esses outros modos de sociabilidade. Me parece que a gente precisa disputar, sim, esse campo para a gente poder tentar virar esse jogo que está aí, que é um jogo que não tem para onde ir, né? Bom, acho que essas são as coisas que eu queria chamar a atenção. Acho que ficou mais alguma outra coisa, mas eu não tô. Queria só mais uma outra coisa também que tem me incomodado bastante em alguns discursos, em algumas retóricas, especialmente as coisas mais midiáticas e tal, que é essa noção do novo normal, né? Que eu acho aterrorizante. De novo, aí a palavra novo, sendo usado de uma forma extremamente leviana, hipócrita, uma pegadinha, né? Tudo que aparece com a palavra novo, a gente tem que desconfiar, né, cara? Que é sempre presente de grego, né, o negócio. Tem até partido novo, né? Não quero mencionar, não quero mencionar, mas está implícito. Mas, assim, essa ideia do novo normal, ela é uma contradição, ela não faz sentido, a ideia do novo normal, né? A gente tem que tirar essa expressão aparentemente cool do nosso vocabulário, eu acho. Não se trata de novo normal, se trata exatamente de tentar romper com o normal que não funciona, né? Que é claro que não funciona. Então, como romper com essa ideia desse novo normal perverso? Não tem volta para lugar nenhum, né? Acho que a gente não tem volta, a gente está indo, né? E a questão é outra aí, né? Então, assim, eu concordo com todos os ganhos que o Rafael trouxe, do ponto de vista pragmático do trabalho. Eu acho que tem alguns ganhos também, né, de mobilidade e de uso do tempo, que também são evidenciados nessa outra forma, né, de trabalhar, né, via remoto, via essas plataformas. Me parece que não tem mais muito sentido aquelas reuniões que a gente fazia de horas, todo mundo se deslocando na cidade, né, para fazer uma reunião ali departamental de 2 horas, depois volta todo mundo para... Não tem mais sentido, acho que tem um ganho. Acho que as bancas que a gente fazia, tu viajava às vezes para Brasília, fazia uma banca e voltava, essas grandes
né, mobilidade, essas coisas, eu acho que realmente a gente ganha aí numa possibilidade de aproximar redes de todos os lugares do mundo, né, e poder aí criar potências, né, de encontros a partir dessa ferramenta. Acho que isso não retorna, né? Acho que isso são ganhos que me parece que a gente tem, assim. Acho que é isso. Gente, eu queria agradecer imensamente, primeiramente, a vocês dois que toparam estar aqui, dividindo, compartilhando essas experiências, trajetórias, essas visões, né, que vocês estão tendo de tudo que a gente está passando. E agradecer imensamente, então, a vocês dois terem topado. Eu já vou passar para vocês fazerem as considerações finais e tal. Mas eu queria agradecer também, senão posso deixar para o final e a gente acaba esquecendo, a toda uma galera que se mobiliza para que isso aqui seja possível, né? Então, agradecer a todas o pessoal, né, do centro acadêmico, que está aqui junto com a gente, a Maria Gabriela também, que não, né, tem umas outras galeras que não são da chapa da gestão atual, mas que participam também mobilizando, de representações estudantis, a Jordana Moreira, que é uma grande produtora, aluna nossa que está também junto, além do centro acadêmico. Agradecer o conjunto de professores e professoras que têm tornado esse projeto aqui tão bacana, tão dinâmico também, discutindo tantos temas relevantes, fazendo provocações, né, colocando possibilidades. E aí, enfim, Caê, né, Lia Baron, Ana Luísa, João Guerreiro, Renata, né, e todo um conjunto de professores que agora eu acho que é uma notícia bem legal, a gente está se agregando num laboratório de produção e gestão cultural, que além de ser um espaço, né, do curso para aulas, etc. e tal, e para algumas questões que a gente faz vinculadas àquelas disciplinas de criação de projeto, um laboratório novo que fale muito também, não só para o curso, para a disciplina, mas fale também para fora, com intercâmbios, produções de materiais novos. Então, em breve, a gente vai estar dando notícias aí sobre isso também, né? Sobre o programa de memória oral que a gente está pensando em desenvolver, uma série de articulações desse laboratório que está chegando aí agora. Nossos dois próximos encontros, a gente ainda está fechando os temas, mas a gente deve estar mantendo essa periodicidade de 15 em 15 dias. Estava muito puxado para a gente fazer toda semana, né? Todo mundo está fazendo muita coisa. Como a Adri falou, eu, por exemplo, sou um dos que participo no mínimo de 4 reuniões por dia, então fica bem complexo a gente manter uma agenda assim, todo mundo está um pouco nessa. Então, a gente deve fazer a próxima no dia 14 de setembro e a outra 28 de setembro, então mais 2 encontros aí no mês que vem, tá? Então, agradecer imensamente aí, enfim, essa rede que torna possível o NUCA, né, que é o canal que a gente vai transformar no canal do próprio curso, mas é um canal atualmente do Núcleo de Criação Audiovisual, agradecer ao professor Tiago e toda uma rede que torna isso possível aqui a partir do IFRJ. Né? Eu faço parte da coordenação de extensão também, estou como coordenador atual, a COEX também é co-realizadora. E aí eu queria passar um pouco a bola para vocês, fazer os comentários, considerações finais para a gente fechar mais esse papo bacana aqui. Obrigado, gente. Tá bom. A gente já mudou a ordem. Em primeiro lugar, obrigado demais pelo convite, né? Vou agradecer aqui tanto a Alexandre e a Adriana por estarem aqui comigo, e também João Guerreiro. Muito obrigado pelas nossas trocas de ideias sempre, pelo convite para estar aqui, né? Obrigado a todo o corpo docente, como foi falado aí pelo Alexandre, todos os meus mestres da vida aí, Tiago, Ângela, Renata Silêncio, Caia, Lia Baron, que a gente trabalhou junto também, e muitos outros, né? Obrigado mesmo pela oportunidade. O que fica, acho que espero que fique da minha fala e desse encontro justamente que eu tenho levado da minha vida, que nem tudo é técnica, né? Nem tudo é tecnologia, que a informática existe como ferramenta para que a gente consiga fazer coisas incríveis, não só em campos artísticos, mas principalmente para unir pessoas, né? Que a informática exista para nos servir e não nós servindo a informática, né? Que fique essa fala, que é a minha cena, é a minha pesquisa no momento, quanto de pessoal e de humano existe dentro dessas realizações, desses equipamentos e desses softwares que existem. Fica aqui o diálogo aberto, quem quiser trocar ideia comigo, quiser mandar qualquer coisa, conversar, acho que vão divulgar o Instagram, né? Pode mandar lá mensagens.
e fico disponível para qualquer coisa também, sempre IFRJ, coração, obrigado. Bom, também gostaria de agradecer o convite do Alexandre. Muito bom poder ter trocado essa ideia com você, Rafael. Também, Alexandre, ótimas provocações. É isso aí, fico super feliz e super disponível também para realizar essas conversas, né? Acho que é o que a gente pode e deve fazer. E conversas que não são só analíticas, mas que também estão propondo, né? Uma reflexão sobre experiências ou um impulsionamento das experiências que estão acontecendo agora. Lembrar que a UFRJ faz 100 anos esse ano, então dia 7 de setembro, 7 e 8 de setembro, vão ter algumas comemorações, feitas também de modo remoto. Então, quem quiser conhecer um pouco dessa produção artística da universidade, ou quiser conhecer também um pouco, né, da estrutura dessa universidade imensa, é só sintonizar nos canais oficiais da UFRJ, vai ser no dia 7 e no dia 8 de setembro. Hoje tem Muda Picadeiro Digital, às 7 horas, daqui a pouquinho, no Braço da Muda, que está em Belo Horizonte. Vai ser muito bonito o programa, então também quem quiser conhecer mais o projeto, é só colocar Muda Picadeiro Digital, não sei se é .com.br, mas cai direto, abre direto lá na página do YouTube da Muda Outras Economias, então é só chegar. Acho que é isso, lembrando que a pandemia não acabou, né? Alguns países da Europa já estão sentindo a segunda onda, aqui no Brasil a gente nem viu a primeira onda acabar, porque a gente está no meio de um maremoto, a coisa está caminhando de uma outra forma, são 1.000 mortes por dia, a gente já passou de 200 mil mortos, é muita responsabilidade, eu acho que a gente tem que estar atento aí, né, no que a gente está fazendo e tentar se manter saudável para atravessar. Nesse momento, na minha família, tem 4 pessoas com Covid, ou seja, não é fake news, né? A coisa é séria, os sintomas não são bolinho para quem desenvolve sintomas, são sintomas complexos, né? Vamos tentar aí proteger os profissionais da saúde que estão no front, né, trabalhando, vamos tentar proteger também os trabalhadores que não podem deixar de trabalhar. Então, quem puder, né, se comportar ou sair de casa com máscara, evitar aglomeração, evitar futilidades, tipo, não aguento mais, preciso dar um mergulho na praia, pelo amor de Deus. Né, vamos respeitar aí quem está, de fato, sofrendo e trabalhando pelo fim, né, dessa pandemia. É isso, vamos atravessar, pessoal. Só perguntar, Alexandre, que o IFRJ vai voltar às aulas agora? Online ou não? Então, está caminhando mais provavelmente para isso, sim. Tem definições, regras que estão sendo batidas aí. Então, o mais provável é que a gente volte, né, com esse momento das APNPs, né? Enfim, essas tecnologias ou não digitais, né, mas são chamadas ações pedagógicas não presenciais, né? E essa questão a gente está muito perto de bater o martelo, de ter uma definição. Tem cronogramas aí que a gente tem discutido junto da pós-graduação, junto da graduação, porque no nosso caso a gente não é uma universidade, a gente tem ensino médio técnico também, então tem muitas questões, mas assim está sendo amplamente debatido, tentando debater isso de forma democrática, né? E a gente, eu acho que está caminhando agora para chegar muito perto de uma decisão, e que essa decisão, o que falta para ela ser implementada, que é de fato tentar garantir que todo mundo chegue junto, que não fique ninguém para trás, né? Que consiga dar acesso de fato, né, a pacote de dados de internet, a equipamento, alguma coisa para quem não tem essas condições, para que a gente não faça, pela pressão do tempo, né, um processo de ampliação de desigualdade. Isso que eu acho que é fundamental. Né? A gente, então, mais uma vez agradece vocês dois, Adriana e Rafael. Aí, Adriana, minha querida companheira de muitas redes e de muitas trajetórias, né? Desde o Boi Cascudo até ideias recentes aí no Fórum Interuniversitário de Cultura, né, que a gente participa juntos também, mas muitas outras questões. Baeta, aí, que a gente já tinha se encontrado e reencontrando no IFRJ. Bacana a trajetória de vocês. Queria mais uma vez agradecer a Ana Luísa, Renata, João Guerreiro, Lia Baron, Jorge Caê, e aí o pessoal que também está junto com a gente, da Roberta, a Ilka, Maria Gabriela,
a Jordana, e especialmente com carinho, um beijo muito especial para a Jasmin, que cuida da gente, né, nessa pré-produção, nessa questão dos bastidores aí também, na operação aqui do StreamYard. Obrigado, Jasmin. Isso é um presente para a gente também poder estar junto, tá? Então, a gente volta a se encontrar aí no dia 14 e no dia 28. Fechando a programação, a gente já anuncia aqui para vocês e estamos juntos. Vamos seguir fortalecendo essas redes aí, essas iniciativas, que é o que a gente tem de melhor e o que pode fazer de melhor no papel e no lugar que a gente está. Obrigado, gente. Abraço.